Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Irmãos, hoje eu vou trazer a palavra aqui. Ricardo me ajudou semana passada. Eu trago a palavra hoje. Gostaria que os irmãos abrissem primeiro Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu vou comentar aqui, vou trazer a palavra para os irmãos. E aqui, sábado, né, Ricardo, que a gente fez a célula aqui em casa, né? Foi. Aí eu vou trazer um pouco do que eu senti aqui da nossa conversa, da nossa célula de final de semana. Trago um pouco aqui também as mensagens que eu li aqui entre ontem e hoje. Então a gente vai falar um pouco da comunhão dos irmãos. Foi um pouco do tema que a gente conversou no sábado aqui. Quem trouxe a palavra foi a irmã Emília. A irmã Emília, eu acho ela bem, né, parece tímida, fica quietinha, mas ela tem uma palavra bem forte aqui, né, cara? Tem o testemunho, ela deu um pouco do testemunho. E muita coisa que a gente falou no sábado aqui me fez pensar bastante. E, e a gente lê aqui um pouco sobre, né, o despertar aqui sobre comunhão dos irmãos. Então, quem achou, primeiro Tessalonicenses, no capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo 9. E a gente vai ler até o final, até o 28. Então, capítulo 5, versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo de sua ira, mas para dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. 11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz um com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. 15. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem um com os outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer que vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem as ações do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fique com o que é bom e evite todo tipo do mal. Que Deus nos dê paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chamas é fiel e fará isso. Irmãos, sempre de nós nas suas orações, lembrem de nós em suas orações. Cumprimente todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. O 28. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém, irmãos? Irmãos, aqui tá a carta, né, que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Tessalonicenses, e ele comenta, né, em vários trechos aqui, um pouco do direcionamento que Deus, que Jesus estava conduzindo aqui no Espírito Santo sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Que ele comenta que a gente que ajude os outros, que a gente tenha amor, que tenha carinho, que a gente pegue, né? Que nem ele comenta aqui no 11,
Animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Irmãos, sábado a gente teve a célula aqui em casa e a gente colocou aqui sobre a comunhão entre os irmãos, né? E aqui vou usar um pouco a palavra da irmã Emília e uma coisa que eu nunca tinha notado, né? Ela comentou que quando ela veio para a igreja, ela lembra das irmãs que acolheram ela, né? Ela citou o nome de 2 ou 3 irmãs aqui, eu não vou lembrar, mas o que ficou marcado para ela é que ela estava precisando de um apoio, ela estava precisando de um carinho, de um abraço, né? E o que que isso fez despertar em mim, né? Até comentei lá no sábado. Tem vezes que eu vou, né, trabalhar no diaconato, eu tô lá, mas eu vou com a minha família, eu vou com meus filhos, né? Eu tô indo com a minha esposa. É diferente para quem chega sozinho lá na igreja, né, irmãos? E ela comentou que quando ela chegou, ela estava precisando desse acolhimento. Isso me despertou de uma forma bem diferente, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente, cada um precisa ser acolhido de uma forma diferente, e aqui a comunhão dos irmãos é importante, né? De como que Deus trata cada um, né? Eu não tinha notado até ela comentar, dela falar, tem vezes que eu tô lá trabalhando no diaconato, mas eu não sei como que a pessoa está chegando, né? Que tipo de problema que ela está levando. Então isso me fez despertar de uma forma diferente, né, para entender que nem sempre, né, nem todo mundo que está chegando lá está chegando com a família, está chegando com os filhos. Então, para demonstrar esse carinho também lá na igreja, né, no trabalho do diaconato. E aqui eu estendo também a dúvida para os irmãos, né, de como que cada um aqui dentro está tratando e está tendo comunhão aqui dos irmãos, né? Como que Deus está usando a nossa vida, né, para ser caminho, para ser porta aqui de transmissão aqui do poder de Deus. Será que a gente está sendo usado da forma certa? Será que a gente está trabalhando da forma certa? Será que a gente está participando da forma certa, irmãos? Essa palavra de sábado tocou bastante comigo, né? Tem vezes que a gente vai trabalhar lá, a gente acha que é só um serviço de ficar lá na segurança, na porta. Mas não é só isso, irmãos, né? O testemunho da Emília foi bem forte, que ela falou, olha, o dia que eu apareci lá, a irmã Olímpia me, me recebeu muito bem, me deu um abraço, me cumprimentou. E talvez seja isso que a gente está precisando também, né, irmãos? A gente não sabe quem que a gente encontra na rua, que tipo de comunhão, que tipo de servo de Deus a gente está sendo aqui. E a palavra aqui que, o, que o apóstolo Paulo colocou é muito desse daqui, que como que a gente está ajudando as outras pessoas, como que a gente está conduzindo a nossa vida, e não é para se aparecer ou para fazer qualquer tipo de, de amizade. Lógico que sim, a gente tem uma amizade aqui, a gente tem um conhecimento das pessoas, lógico que a gente tem o carinho, mas que Deus possa usar a nossa vida, né? Que Deus possa usar o nosso ser aqui de exemplo para as outras pessoas, que a gente possa conduzir e trazer aqui o sentimento mais puro aqui de Jesus Cristo através das nossas vidas, né? Eu aposto que quando a irmã Emília comentou das pessoas, não é por causa das pessoas, mas sim do poder de Deus em cada vida aqui, né? De cada irmão, do pastor, de todo mundo que estava lá, né? O pastor comenta sempre quando vai levar a palavra que ele possa ser usado, né? Que a palavra venha do Espírito Santo. E é isso, né, irmãos? Não é o homem, não é o carinho do homem, mas eu entendo aqui que quando ela citou que ela foi na igreja, eu creio, né? Creio que foi o poder do Espírito Santo que conduziu ela, que deu o carinho, que deu a necessidade que ela precisava. Isso marcou ela, né? Quantas vezes a gente encontra pessoas novas e, e talvez a gente não está marcando a vida dessas pessoas, talvez a gente não está sendo tão claro aqui o exemplo de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Eu converso com bastante gente lá no banco
E serve aqui também para a vida de cada um, né? Na vida do nosso trabalho, onde a gente for, a gente precisa ser instrumento de Deus. A gente precisa saber que Deus está usando a gente dessa forma aqui para ser um instrumento, né? Não é para se glorificar, não é para se exibir, não é para nada. E essa palavra aqui para mim veio muito forte, né? O Ricardo estava aqui com a gente no sábado também, né? Que a gente sim, que nada, não venha nada do homem aqui, né? A gente até caiu numa parte, né, Ricardo, que a gente comentou, que quando a gente vai na igreja, a gente não vai por causa do pastor, ou a gente não vai por causa do irmão, não é isso que a gente vai, né? Lógico que o pastor é bênção, os irmãos é bênção, a gente se sente bem, mas a gente precisa procurar a Deus, precisa procurar sempre aqui a Deus, né? E a gente até caiu também nesse tema das coisas que a gente precisa ir atrás e se confortar, né? Porque pode ser que o homem caia, algum irmão não vá mais na igreja, a gente não pode olhar desse lado. Então, eu cito aqui a comunhão dos irmãos de uma forma muito especial aqui na minha vida, na vida dos irmãos também, e coloco isso, né, irmãos? Até como que a gente está tendo comunhão e como que a gente está sendo usado por Deus para atingir outras vidas aqui, né? Agora eu vou voltar só um pouquinho aqui no 16, tá? Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a gente está alegre, né? Sei que tem dia que a gente não está muito feliz, que a gente tem alguns problemas, mas aqui no 16 está muito claro, né? Que a gente fique alegre, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Irmãos, a gente precisa aqui demonstrar a alegria que Deus colocou na nossa vida, né? Ou seja, por uma casa, seja pela nossa família, seja pelo nosso emprego, seja por tudo, irmãos. Que a gente precisa, sim, mostrar a alegria que Deus colocou na nossa vida. Eu vou citar aqui um exemplo, né? Eu não sei se vocês conhecem o dono do Itaú Unibanco, um dos sócios chama Pedro Moreira Salles. Acho que é uma das famílias mais ricas aqui do Brasil. E ele tem uma doença degenerativa aqui, que ele tem cadeira de roda, né? E aí que eu penso, né, irmãos, de vez em quando a gente entra aqui numas lives, ele falando, e você percebe que tem tipo um enfermeiro junto com ele, né? Eu penso comigo, né, irmãos, acho que uma das famílias mais ricas do Brasil, eu penso aqui que se ele pudesse trocar todo o dinheiro que ele tem, toda a fama que ele tem, por voltar a andar, por voltar a caminhar, eu acredito que ele faria isso, né, irmãos? Eu imagino o que esse homem já não gastou de dinheiro em tratamento, em tentar encontrar a cura dessa doença, né? Então, e aqui a gente tem toda a mobilidade, tem todo o entendimento, tem a nossa facilidade aqui. Então, irmãos, a gente precisa colocar isso como alegria aqui do nosso dia a dia, como alegria das nossas conquistas, como tudo, né? Eu vou citar aqui, eu até pensei que o irmão Bruno estava aqui com a gente, ele não entrou, né? Mas o Bruno é uma benção aqui também, né, irmãos? As coisas que ele consegue fazer, as coisas que ele desenvolveu. Um dia eu estava assistindo os vídeos que ele fez do YouTube, né? É bênção aqui também, né? É uma prova aqui de fé, é uma prova aqui de capacidade que ele desenvolveu, né? São coisas aqui que ele faz que a gente conhece ele, mas se a gente não conhecesse, a gente até duvidava que ele estava na cama e fazendo tantas coisas que ele faz, né? Então, em tudo a gente precisa dar o testemunho aqui de alegria. E aqui a parte B, parte do 18, né? Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Irmãos, tem hora que eu esqueço de agradecer algumas coisas aqui na minha vida, né?
É simples aqui para a gente aqui que está aqui em São Paulo. A gente fala, vou no supermercado, vou comprar um pão, vou comprar um bolo, um lanche, alguma coisa. Mas tem gente que não tem toda essa facilidade nossa, né? Eu não sei se vocês já conversaram aqui com o Antônio, que é o irmão nosso de Cuba. Ele conta algumas coisas lá de Cuba que é absurdo, né? Que a gente acha que é coisa de televisão. Ele falou, você vai no supermercado, tem 3 sacos de arroz, 2 latinhas de óleo e um potinho de açúcar, né? Não tem essa facilidade, não tem esse caminhão de coisa aqui que a gente encontra aqui nos supermercados, né? E aqui a gente não repara, né, irmãos? A facilidade, a comodidade que a gente tem das nossas coisas. Só para quem viu o outro lado aqui da moeda, do socialismo, vai entender essas coisas, né, irmão? E quantas vezes eu vou no supermercado, a gente enche o carrinho, chega em casa e quase eu, mesmo tem hora que eu nem agradeço as coisas que a gente coloca na nossa mesa, aqui na nossa despensa, né, irmãos? Então, coloco aqui esse tipo de coisa aqui para a gente cada vez mais ser agradecido, a comunhão que a gente tem aqui, tanto dentro do grupo e como as pessoas aqui no mundo também. Como que a gente está sendo aqui? Como que a gente está sendo exemplo aqui em nossas vidas? Tá? E agora eu vou ler, e um pouco aqui partindo para o final, gostaria de ler aqui primeiro a Pedro, no capítulo 4. Eu vou ler aqui um pouquinho, né? Por que, que a gente precisa ter a comunhão? Por que, que a gente precisa ter essa felicidade? Um pouco, um exemplo aqui está aqui em 1 Pedro 4, a gente vai ler do 7 até o versículo 11. E aí depois eu coloco aqui as minhas palavras aqui também. Tá? Então, 1 Pedro, no capítulo 4. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem de todos. Quem pregue a palavra de Deus. A quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, poder para todo sempre. Amém. Irmãos, por que eu fechei aqui um pouco lendo esse versículo? Né? Por que a gente precisa ter a comunhão? Por que a gente precisa ser alegre? Por que a gente precisa, né, ter a alegria aqui das nossas vidas? Por que a gente precisa, né, ter a amizade, ter o nosso grupo aqui? Né? Que está aqui um pouco em relação ao versículo 11, né? Quem prega, prega a palavra de Deus. Quem sirva, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Irmãos, não é para a glória do Paulo, do Ricardo, do pastor, não. A gente precisa fazer isso para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo, né? A nossa comunhão, a nossa alegria faz bem para muitas pessoas, mas a gente precisa ser instrumento aqui usado para ser, né, para a gente contagiar as pessoas do mundo, para a gente contagiar as pessoas que estão perdidas. De novo, né, irmãos, para quem chega na igreja, um simples abraço talvez ajude muito, né? Talvez somente um carinho, um bom dia, ou um como vai, irmão? Como que o irmão está se sentindo? Né? Tem vezes que a pessoa não quer nem que a gente fale nada. Talvez a pessoa queira só que a gente escute o problema dela. Né? Só que no dia a dia a gente está tumultuado, quer falar, quer pregar, quer ler versículo, quer fazer de tudo. Mas Deus precisa dar um entendimento para a gente. Talvez a gente só precise ficar do lado da pessoa escutando. Né?
Eu, eu não sei aqui quem tem esposa aqui. Tem vezes que a Débora só quer falar. Eu não preciso falar nada, eu só preciso escutar ela e prestar atenção. Na hora que ela fala, você está prestando atenção, aí ela quer repetir, eu já não esqueci. Eu nem sei o que ela estava falando, né, irmão? Então, eu tô colocando aqui umas coisas que, coisa de homem, né? Tem vezes que eu tô trabalhando aqui, tô trabalhando em casa, e eu desço para pegar uma água, ela começa a falar de qualquer coisa. Tá? Mas, meu, nem tô com uma cabeça de escutar a pessoa, né? Eu só saí do serviço, não, leva o lixo, faz isso, faz aquilo. Eu falei, meu, calma aí que eu tô trabalhando, né? Não consigo. Né? Falo, ó, depois eu vou te escutar com calma. Então, coloca aqui o exemplo que tem hora que a gente precisa parar, precisa escutar, né? Tem hora que a gente precisa parar e escutar as pessoas, tem hora que a gente precisa ajudar. Então, né, de novo aqui, né, irmãos, façam assim para que tudo o que Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Para quê, irmãos? Para que Deus seja louvado, para que a gente sirva aqui de instrumento, para que o grupo dos homens seja usado, não para que o grupo dos homens cresça, isso sim, isso acho que vai ser consequência, mas que em tudo Deus seja louvado, irmãos. É isso que a gente precisa colocar aqui, é isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente precisa ser instrumento, né, ser usado aqui com o poder de Jesus Cristo, com o poder de Deus, que a gente seja usado, Senhor. Que não venha de nada do homem, que não venha nada de ego ou de querer se aparecer ou de querer ser melhor, não. É isso que a gente precisa colocar aqui na nossa mente, buscar, né? Estou vendo aqui o Ricardo e o Goulart, né? Que o grupo do esquadrão não venha para ser o esquadrão, mas que seja usado para o poder de Deus, para que seja levada a palavra de Deus. É que o grupo dos homens não é para o Paulo, para o Ricardo, para o pastor Carlinhos, não. Esse grupo precisa crescer para que seja louvado o nome de Deus, para que seja levado o nome de Deus. Que a igreja do Quadrangular de Jaguaré cresça, não para que a nossa igreja seja grande, irmãos, mas que seja levado o poder e a glória de Deus. Então, deixo aqui essa palavra e que a nossa vida, né, seja usada de uma forma especial aqui, que todo mundo aqui, quanto homem, quanto marido, quanto filho, quanto irmão, a gente seja usado para que seja exemplo aqui de Deus, da forma mais pura, mais limpa, mais simples, para a gente conseguir conquistar e conseguir levar esse carinho, esse amor que Deus tem na vida das pessoas. Irmãos, deixo a palavra aqui com os irmãos, agradeço aqui a oportunidade também. Tá? Essa palavra, final de semana, ficou remoendo no meu coração. Queria dividir aqui com os irmãos aqui também, tá? De tudo que eu vi, tocou muito comigo. Né? Exemplos aqui que eu citei foram muito claros aqui para mim. Amém, irmãos? Agradeço aqui a oportunidade, tá? Quem quiser comentar, fica à vontade. Eu só vou pegar uma coisinha aqui do lado, eu estou retornando, tá? Um segundo. Mas pode falar aí, meu. Paz, Dedé. Alguém entrou mais depois, eu não falei boa noite. Marquinhos, paz, irmão. Deus abençoe. A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Paz, tudo em ordem. André também, boa noite, irmão. Deus Paz, abençoe. irmão, tudo na paz? Tudo, graças a Deus, irmão. Boa noite aí. Tudo Seja na bem-vindo, paz. tá? Amém. Obrigado. Paz, abençoado. Pô, vocês estão tudo tímido hoje? O que aconteceu? Hoje você não tá nem no metrô, Osni? Vai falar, Dedé é? ficou calado. Misericórdia, a palavra bateu forte então, hein? Posso fazer só um comentário, Paulo? Você falou realmente essa palavra de sábado, eu fiquei meditando depois e eu até achei que eu tinha feito uma interpretação meio diferente lá, mas depois eu fiquei meditando e você tem razão. Agora, a única coisa que eu Você queria falou que pegou colocar... pesada lá, né? Você falou que pegou eu pesada. falei, mas aqui eu me conformei no versículo 14 aqui, que diz assim: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos e deem coragem aos tímidos.
eu sei que eu dei uma empurrada nas tias lá agora, eu não sabia por quê, agora no 14 aqui eu me conformei. Mas não é, o que eu queria comentar é o seguinte, eu acho que esse acolhimento realmente é fundamental, mas a gente não pode deixar se enganar pelo momento. Eu acho que tudo que a gente faz, principalmente dentro da igreja, com os irmãos, a gente tem que estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. E às vezes a gente quer fazer alguma coisa, de repente eu dei aquele exemplo do rapaz, né? Que eu ia ajudar e eu esperei, ele pediu ajuda, foi totalmente diferente do que se eu tivesse abordado ele antes. E às vezes a gente pode até no impulso assim de repente ir falar com a pessoa, mas a pessoa também não quer. Ela quer ir lá, ela quer entrar quietinha e quer sair quietinha. Então eu acho que para qualquer tipo de ação, a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar embaixo da unção para deixar o Espírito Santo conduzir isso. Porque senão aquilo que pode ser uma coisa bacana pode acabar causando, ou talvez até um constrangimento, né? E eu fiquei pensando muito nisso, e eu já passei por essa situação. Às vezes você vê a pessoa, oi, como é que vai? Tudo aí, a pessoa não tá legal, ela não tá bem. Você fala, oi, tudo bem? Não. Já é errado, né? Isso eu aprendi, inclusive, no curso. Aí você vai no hospital e a pessoa tá numa cama, ô, você tá bem? Tô ótimo, tô no hospital de cama, não consigo andar, vou fazer uma cirurgia, mas tô bem, tô bem. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Inclusive na igreja, principalmente. Mas amém, Paulo, palavra abençoada. Amém, meu amigo. Por isso aí mesmo. Concordo plenamente com a sua colocação. Tudo que a gente fizer tem que estar na unção. Se você- É que quando o Paulo está falando aí sobre preocupação, é não ser desleixado. Acho que esse é o ponto que ele está querendo chegar. Não ser desleixado aí ver as pessoas com problema e achar que tudo é espiritual, né? A frieza, né, de tratar uma pessoa, de como você conversa, né? Ah, a pessoa tá de cara fechada, mas às vezes a pessoa está passando por uma depressão. Então, se na abordagem a pessoa está fazendo um trabalho de acolhimento e recepção, seja qual for, entendo assim, ou seja, o trabalho evangelístico ou denominação, ele vai estar fazendo sob a unção, porque ele está ali sob o ministério, está debaixo da unção do pastor-chefe, e ele tem que saber e ser instruído para poder receber essas pessoas. Eu acho que o toque que o Paulo está falando é isso, é não ser frio, não é, como é que fala? Não ser tão sistemático ou lento e vagaroso, né, de não prestar atenção nas pessoas que estão pedindo socorro, né? Se quando aí você está dentro de um trem, está vendo alguém deprimido, pensando já em sair do trem para pular de uma estação, ou está doido para entrar embaixo de um ônibus, né? Aqui em São Paulo tem muito isso, o suicídio é muito alto em viadutos e metrô. Então, nós temos que, acho que a abordagem do Paulo é como estamos, né? Ele falou isso, né? Como estamos, mas como podemos nos regular? Como é que eu posso me autoavaliar? Aí fica a pergunta, né? Será que eu posso dizer, Paulo, tem como você me avaliar se eu estou sendo ranzinza? Tem o Paulo, pode me avaliar se eu estou sendo presunçoso? Ricardo, pode avaliar se eu sou, né, cometendo uma gafe, estou sendo abusivo, impor alguma coisa? Né? Acho que Jesus fala sobre isso, né? Sobre contar um para o outro, saber o seu íntimo no seu coração. Quando ele citou aí 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, ele fala, né, retém o que é bom. Né, esse é o versículo 21, né? Retém o que é bom. É a mesma coisa do passado. Eu sempre repeti isso. A pessoa fala, retém o que é bom. Se nós comentamos isso aqui também, acho que foi há 15 dias mais ou menos que eu participei, não lembro? Que nós falamos, como é que está a nossa cabeça? Você está se enchendo de quê durante a semana? Enchendo de problemas, né? Se preocupando com política, se preocupando com tudo que está na sua vida. Quando chega no domingo, a cabeça está cheia de problema, você vai colocar o que dentro de você? Eu penso assim, se eu vou para cultuar a Deus num dia de semana ou no final de semana, eu vou para entregar alguma coisa, eu vou para cultuar.
Alguns vão para a igreja pedindo socorro, como a igreja fosse um hospital. Ela está ali desesperada, um parente na UTI, a pessoa já orou e Deus não responde, para ela acha que Deus não está ouvindo, ela acha que a oração dela é insuficiente, a cabeça dela já não pensa mais, brigou com o marido, ou o cara bateu na mulher, e assim vai, o cara já está na tampa. Ele vai receber o quê na igreja? Se a gente não tiver a sensibilidade, não. A pessoa que sente ali, a pessoa que escute, a pessoa que se quiser, a pessoa se converse, se a pessoa quiser. Bem colocado por Paulo, não podemos deixar de lado essa insensibilidade, de prestar atenção nas pessoas. Às vezes é uma coisa simples. Isso já aconteceu várias vezes comigo, comigo e minha esposa, no Rio de Janeiro principalmente. Muitas pessoas chegam na igreja descalça, suja. As pessoas se afastam. Se afastam. Ah, a pessoa está suja, fedorenta. O rapaz se aproximou e falou assim, pô, tem como dar a Bíblia? Minha esposa pegou, limpou a Bíblia todinha, tirou tudo de dentro, toma. As pessoas ficam tudo olhando assim, vai dar a Bíblia? Pô, a pessoa pediu a Bíblia, qual é o problema? É um anormal, o cara é um marciano, só porque ele está sujo ou fedorento? Será que nós somos tão insensíveis de não permitir que uma prostituta passando a porta da igreja, ela entra com um vestido curto, isso vai me escandalizar? Ou Jesus simplesmente escandalizaria quando ele olhou para a mulher, foi pega no adultério e disse que não é apedrejado? Jesus não cumpriu uma lei sobre aquela mulher? Não, vamos apedrejar primeiro, depois a gente pede a salvação. Será que é assim nós temos que proceder? Não, o problema não é meu. Se aquele irmão não quer orar, não aquele que vai para o inferno. Eu vi muita pregação em feira, eu estava muito antigamente, sem criticar ninguém, mas tudo era, ou você acreditava na palavra, ou você ia para o inferno. Isso é a pregação dos anos 90, anos 80, via isso muito do Rio de Janeiro. Então, nós temos que deixar de ser insensíveis. Acho que a gente vai congelando, a palavra alerta sobre isso, o esfriamento do amor. A gente não vai deixar de amar, mas a gente acaba se esfriando. Ah, se o Ricardo não quer ir para a igreja, o problema é dele. Né? Ah, se Paulo não quer, mas que se lasque. Só os de vocês que eu conheço, tá? A referência só para ter o nome, por favor. Entendeu? E o Zé retém o que é bom. E quando ele falou aí da comunhão, aí eu lembrei que eu fui lá em Atos, capítulo 2, 40, capítulo 2, 40, versículo, capítulo 2, Atos 2, 42, que fala na comunhão dos apóstolos, a doutrina, eles prevaleciam a doutrina, a comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, mantinha a doutrina, mantinha a comunhão, eles eram alegres, que festejavam do partir do pão, e mantinham as orações. Ou seja, tem que ter alegria. Nós contamos isso aqui, tem que ter alegria. Eu acho que se o mundo está ruim, e você está fazendo a sua parte de orar, interceder, clamar, ungir, se consagrar, pregar, entregar mensagem, falar do reino de Deus, nós temos que estar alegres, nós estamos na festa do Cordeiro. Nós não estamos no Egito, não estamos passando no deserto, toda essa fase já passou, nós estamos aqui sabendo que Cristo já veio, cumpriu a promessa de Isaías, nós estamos aqui para festejar. Sabemos que estamos aqui de passagem e vamos com um reino de alegria. Então, eu penso assim, você fala, cai para dentro, não importa o problema, parte para dentro, irmão. Se o reino de Deus é o mar, eu vou mergulhar, não vou ficar na beira da praia. Não quero mais é mergulhar, eu quero mais é me afogar nas águas do Espírito. Então, quero cada vez mais, buscar cada vez mais, ter mais entendimento. Glória a Deus para a vida de cada um do grupo aqui, que nós possamos ter esse entendimento e, se puder, se possível for, né, como diz, né, se possível for, se autoexaminar, como diz lá em Coríntios, examine o homem a si mesmo. Aí eu pedi, Paulo, me examina aí, que vai sair um peitinho fino, o que está pegando em mim? Eu acho que nós temos que ser humildes nesse ponto. Será que, como diz, né, o amigo íntimo, né? 72 seguidores, 12 discípulos, 3 chegados e um íntimo. Jesus fazia isso, né? Coisas de íntimo, coisas de aproximados e coisas dos próximos. Nós temos que ter os amigos para ser, pô, será que eu sou, né, tô mal, né? Eu tô sendo um crente falso? Eu penso assim, é um homem adulto, né? Deixar de ser criança. Deus possa liberar, Paulo. Bora a palavra. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Amém, José. Deus abençoe, irmão. Nós, com uma grande responsabilidade nossa, nós temos que, se nós fala
põe para fora do nosso coração coisas boas, é porque nós temos a responsabilidade de encher nossos corações de coisas boas, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, é isso aí, o caminho é isso, como o irmão Osni falou, como o comentário do Ricardo. Nós temos essa incumbência de procurar sempre encher nossos corações de coisas boas. Esteja mesmo onde estiver, o ambiente que tiver, mas procurar ignorar coisas que não te levam a nada, que não vai enriquecer nada, e procurar coisas que edifica e que você edifica outras pessoas quando você vai falar com ela. Porque quando você vai conversar com uma pessoa que está amargurada, tal, se você tiver coisas boas para ela, ela vai baixar um pouco o nervosismo, aquela coisa irritante, e as coisas melhoram. O grande problema nosso é esse, que as pessoas, às vezes a gente não acaba compactuando. Tem uma pessoa, às vezes, vem ou reclamar de algo que hoje, não só hoje, há muito tempo, é comum do ser humano reclamar. Ele reclama do calor, reclama do frio, reclama da chuva, reclama do sol, de tudo ele reclama. E se a gente chegar e compactuar com aquilo lá, alimentar essa reclamação, nós não estamos fazendo nada. Então, nós temos que ter discernimento para ter as palavras certas para conversar com as pessoas, porque senão nós vamos cair no vale de ossos secos, como está escrito lá em Ezequiel, o capítulo 37, que fala do vale dos ossos secos, né? Pessoas sem espírito, né? Na visão do Ezequiel, Deus falou, agora coloca o espírito nessas pessoas. Não é nada mais do que um povo que tem no nosso meio, aí que, olha, ele não tem conhecimento nenhum, e nem procura. Está cheio por aí. Eu vejo isso no trabalho, onde eu estou hoje fazendo esse serviço, as pessoas simplesmente, quando você fala da palavra Bíblia, as pessoas ficam até meio estranhas, né? Isso é o tal do vale do osso seco, pessoas que não têm mais, parece que o espírito não está mais ali. Por quê? Porque não busca. Ora, para nós ter o Espírito Santo com a gente, temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir a Deus para que tenhamos essa sabedoria. Imagina uma pessoa que não quer agora um palavrão, besteira, se fala o dia inteiro, se fala porque é o que eles têm, o que eles têm no coração, é o que eles passam. Então, nós temos essa responsabilidade. A gente que procura uma igreja que a gente procura ler na Escritura Sagrada a palavra de Deus, nós temos essa grande responsabilidade de encher nosso coração de coisas boas para nós, né? E para servir para nós mesmos e, claro, para as pessoas à nossa volta. Amém, meus irmãos? Amém, Dedé. Deus abençoe, irmão. Igualmente, Paulo, amém. A todos vocês. Estou até meio sonolento hoje, que fazia tempo que eu não tinha esse trabalho pesado e hoje já vem aí com uns 10 dias de um serviço da hora, aí na marreta mesmo, as máquina grande, né? Muito, as barras de cobre pesada, para você acomodar ela na ranhura da máquina, do motor, ela é grande. Então, dei até umas cochiladas aqui já. Mas... Dedé, estava tranquilo, agora pegou o trabalho, não precisava ser tão pesado assim também, né? Precisa achar um
meio termo, né? E eu peguei, meus irmãos, e peguei um dos bem pesado, que o bobinamento do turbo, do rotor turbo, ele é grande, ele é enorme, e não é fácil, não é lá muito fácil, não. Mas tudo bem, a gente sabe, mas fazia 6 anos que eu não pegava. Mas está muito bom, pessoal. A equipe lá tá legal, tá bacana. Às vezes é mais um pouquinho, já acostuma já, irmão. Daqui a pouco tá musculoso aí de novo. Já estou acostumado até já. Amém. Ô, Dedé, em tudo dai graças, Dedé. Em tudo dai graças. Exato, pastor Carlinhos, exatamente. Agradeço muito a Deus pela oportunidade. Já agradeci e vou continuar agradecendo. Amém, amém, Dedé. Amém. O Dedé, fica muito pesado, qualquer coisa, pede a conta e vai embora para casa. Tá aposentado já, Não, eu quero ver o final da obra. Quero ver a máquina girando lá, beleza? Amém, amém, Dedé. Né? Amém. Irmão, mais alguém quer comentar? Lore, fica à vontade aqui, viu, Lore? Faz tempo que a gente não escuta o seu versículo aí. Fica à vontade, viu, Lore? O rapaz da Paraíba, o Reinaldo, não entrou hoje? Hoje não, viu? A Pois semana é. passada não entrou, a outra semana não entrou, eu falei com ele a semana passada, falou que está cheio de problemas. E, moço, nós todos temos problemas. Nós, principalmente que serve a Deus, é que tem problema e tem que ir à realidade, né? Aí hoje ele não se comanda com hoje, não. Mas depois eu vou dar uma ligada para ele amanhã, saber Isso, o que está acontecendo. dá uma... Sempre eu ligo para ele, né? Lá, já cheio de problema, né? Problema todo mundo, mas a gente tem que ir à luta para poder vencer, né? Ô, Lorival, eu estou aqui em Aracaju, então entre Aracaju, a Paraíba fica entre Sergipe e Natal. Quando eu passar por lá, eu dou um croque nele, ele vai. Não passa por lá. Mas é complicado. Isso. Né? A gente tem que ir à luta. A gente não consegue nada sem luta, não. Sim. Né? Para ser vencedor, hoje tem que estar com Cristo. E tem que ter opinião, força de vontade e arregaçar, como se fala o nordestino, arregaçar a manga e roçar o mato para poder ter a vitória. Porque se não for, está complicado. É verdade, Lorival. Eu vou dar uma ligada para ele amanhã. Depois- Hoje é só, né? Porque lá já estão dormindo. Fala para ele, Reinaldo. Mas é, Reinaldo, nós estamos segundo sentindo sua falta. Segundo a minha cunhada falou, que ele tinha voltado para as drogas de novo. Que o negócio dele é pega a mãe lá, tem que dar o uísque para ele do bom. Não é assim não, meu filho. No lugar de uísque, tome água, põe o joelho no chão, vai buscar a vitória. Eu falei com ele esse dia, não, tio, é que eu fiquei nervoso. Eu digo, mas, meu filho, se você ficar nervoso, cada vez que for seu problema você voltar para o mundo do que não presta, não vale a pena. Você tem que saber, você tem que decidir sua vida. Porque o mundo está aí, o Cristo é o diabo, né? É um dos dois para decidir. Porque Deus não precisa de nós precisamos deles. Porque nós estamos com problema, pôs seu joelho no chão, orou a Deus, daí a pouco tem a resposta. Vamos orar por ele também, né, Lore? Vamos orar por ele. Eu estou orando por ele, né? Mas até que a semana que vem era para ter pegado o telefone, também tem mais um meu cunhado, que ia entrar também na live. Nossa, a semana que vem eu vou passar os dados dele aí para ver se a semana que vem ele entra. Ele e a mulher. A mulher, só que a mulher no grupo da mulher, né? E ele no nosso grupo aí. Amém. Mas, Amém. Pastor, quiser comentar, fica à vontade, viu, pastor? Aí a gente ora aqui também. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelos comentários. É um trecho muito bonito esse, Paulo falando aos Tessalonicenses. E eu marquei aqui, né? Exortais, o 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Que é o que nós estamos fazendo, né? Troca de experiências, exortar, passar por aquilo que já passamos, compartilhar isso. Vocês começaram falando aí sobre o fato de acolher as pessoas. E me veio à mente
o presidente da nossa igreja, o pastor Mário, ele era uma pessoa de rua. Sim, ele se converteu em 1960 e alguma coisa, e a mãe dele, lavadora de roupa, lavadeira de roupa, bem simples, bem humilde, aceitou Jesus e foi para a igreja. E ele não se conformava que a mãe estava indo para a igreja. E ele todo nervoso, uma pessoa de rua, camisa aberta, sabe como é que é? Camisa aberta, eu falei, eu vou lá para a igreja e vou tirar satisfação com esse pastor aí. Porque minha mãe agora está indo para a igreja. E ele foi nervoso para brigar com o pastor, para brigar com as pessoas lá da igreja, porque estava, assim, irado, né, pelo fato da mãe ter se convertido. Quando ele chega na igreja, todo aquele semblante carrancudo, né, de ira, quem ele encontra lá? Um diácono. Ô, meu irmão, seja bem-vindo. Aqui é a casa do Senhor, sinta-se à vontade. E aí ele falou, aquilo me quebrou. Eu fui todo nervoso para brigar, para arrumar encrenca, e o cara já me desmontou na porta. Aí me levou para dentro, me fez sentar, e eu acabei assistindo o culto e aceitei Jesus. E a vida dele se transformou porque ele foi um grande missionário, um grande evangelista, um dos pioneiros da nossa igreja, mas ele contou isso em várias pregações, em várias convenções, a forma da gente tratar, o amor, não é só da boca para fora, o abraço, o amor. Claro que você não sabe como a pessoa chegou, mas a educação, né, a cordialidade está em todo lugar. Nós temos que recepcionar as pessoas de bom grado, com alegria. Olha, eu gosto de ir num lugar que eu não conheço e ser bem tratado. Espero que você seja assim também. Eu gosto de ir no banco e eu quero ser bem tratado. Eu vou numa loja, eu quero ser bem tratado. Imagina dentro da igreja, que é um lugar onde a gente tem que demonstrar o amor, né? Viver o amor. Não é só da boca para fora, mas é viver o amor, né? De fato, se interessar pela dor do outro, aquilo que a palavra fala, né? Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Então, se a pessoa está triste, é claro que você não vai. Tudo bem com você? A pessoa está enferma, chegou com um semblante carregado. Dá uma palavra de ânimo para a pessoa. Olha, você está no lugar certo, o Espírito Santo vai falar com você e essa noite você vai sair daqui diferente da forma com que entrou. Então, sempre temos que ter a sabedoria do Espírito Santo. E o Espírito Santo coloca as palavras na nossa boca, com certeza. Mas é importante a gente também não pagar o mal por mal, né? Versículo 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. É fácil pagar o mal com o mal. Isso que o mundo faz. Pisou no meu calo, eu vou pisar também. Me ofendeu, eu vou ofender também. Me derrubou, eu vou derrubar também. Então, isso é fácil. Agora, fazer o contrário é aquilo que é o que o Espírito Santo espera, aquilo que o Senhor recomenda para nós. E em tudo dai graças. É aquilo que eu falo sempre. Nas suas orações, faça uma retrospectiva de tudo que Deus já fez por você. E aí você vai começar a gastar mais tempo em agradecer do que em pedir. Porque pedir todo dia nós pedimos. Todo dia estamos pedindo. Para pedir não precisa falar duas vezes, estamos pedindo. Já começamos a oração errada, já começamos pedindo. Quando o Senhor espera, pelo menos, poxa, eu criei os céus, a terra, o universo, esse sol lindo. Você nem vai reconhecer que esse dia fui eu quem fiz. Então a gente começa, às vezes, errado a nossa oração. Então, em tudo dai graças, né? É a vontade de Deus que tem a palavra de gratidão nos nossos lábios. Nós, como seres humanos, quando falamos alguma coisa ou damos alguma coisa para alguém, você gosta de receber, obrigado, olha, gostei muito, puxa, era aquilo que eu estava precisando. Às vezes a pessoa fala até por educação, mas você espera, né, uma reciprocidade, você espera um troco daquilo que você deu, não é verdade? E Deus, que fez tudo e ainda mandou seu filho para morrer por nós. Então, em tudo dai graças, em tudo mesmo. Ah, não dá, pastor, eu estou aqui numa provação, eu estou numa luta. Começa a lembrar o que Deus já fez para você, você vai lembrar, então, que passou por lutas maiores do que essa que você está passando. E aí a gente começa a agradecer, e aí a bênção de Deus certamente vai vir. Então, esse trecho é muito lindo, eu gosto demais, as cartas de Paulo, e nós estudamos até domingo passado o último capítulo de Filipenses, que é uma carta também sobre alegria, né? Ele estava na prisão e ainda falou
fato de termos que estar alegres sempre, todo o tempo, estarmos alegria. E Paulo aqui também fala aos Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, né? Alegrai-vos, regozijai-vos. Então, Paulo tinha isso, né? Por todas as provações, todas as lutas que ele passava, ele era grato, ele era alegre, e ele passava isso para as igrejas que ele tinha fundado. Então, essa carta chegou para nós, não foi o que nós lemos aí? Ela tem que ser lida para todos. Ela foi lida, né? Está sendo lida, ela está sendo explicada, está sendo compartilhada. Então, vamos praticar isso que Paulo escreveu para a igreja dos Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus pela palavra, pelos comentários, e que o Senhor continue nos dando esse privilégio, que é um privilégio, viu? Estarmos reunidos já há 3 anos, e eu glorifico a Deus por essa equipe, por esse grupo e por esse ministério. Que Deus abençoe a todos. Amém, 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 pastor. Amém. E isso é tão importante que vejo que já está alcançando pessoas aí de outras regiões, né? Pessoas que até a gente vê que era um pouco leiga no assunto, mas se interessa, como esse sobrinho do Lorival está nessa situação de... É bem normal no início esse negócio de ver o Lorival, tem paciência com ele, vai conversando, mas é normal esse início, porque tem uns que chega, entra e já entra e não sai mais, como o exemplo do pastor, que o pastor Carinho falou, né? Chegou e foi lá para brigar e é pastor da igreja, já chegou, da primeira vez chegou, entrou e ficou. Mas tem uns que dá esse trabalho, vai, às vezes quer desistir. Tem uns que demoram para aceitar Jesus, que é uma coisa de louco. Exato. Tem uns... Tem que parar. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu já tenho Jesus no meu coração, não quero mais. Agora não, depois. Ô, Paulão, o Ricardo levantou a mão. Faz 2 horas, tô até com cãibra já, coitado. O meu não apareceu aqui, me desculpa, irmão. O meu não apareceu aqui. Imagina, que senão que é que falaram, eu acabei passando no. Falando, mas o que eu queria falar também sobre acolhimento da igreja, a gente tem que pensar assim, a gente tem que acolher as pessoas conforme nós gostaríamos de ser acolhidos. Trate o seu próximo como a ti mesmo. Não. Ame. Faça ao seu próximo o que você gostaria que fizesse contigo. Eu acho que isso é muito importante na própria igreja. Os diáconos fazerem isso, não precisa fazer nada. Chega, dá um abraço, seja bem-vindo. Pronto, acabou. Eu acho que seria muito bonito fazer isso. Eu acho que seria uma forma de você dizer para a pessoa que se ela precisar, eu estou ali. Eu acho que seria uma bênção isso. Os nossos, só para complementar, Ricardo, os nossos diáconos, diaconistas estão orientados sobre isso. Nas nossas reuniões, a gente sempre bate com relação à atenção, estar atento a todas as coisas e também à recepção. Então, mas é importante, nós estamos compartilhando aqui, mas eles são instruídos, sim, para estarem atentos a tudo aquilo que acontece, mesmo quando a igreja estiver em oração, eles têm que estar alerta. Porque, né, o diácono tem que estar alerta, tem que estar espírito em oração, mas tem que estar alerta em tudo o que acontece. Porque nós vivemos no mundo, né? Eu já vi gente ser roubada dentro da igreja, não na nossa, graças a Deus, mas dentro da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a igreja é a portas abertas, o mundo entra. E glória a Deus por isso. Mas quem está a serviço é orientado para ficar atento. Mas com relação à recepção, a gente bate sempre nessa tecla. E graças a Deus a gente tem uma igreja amorosa que abre os braços para todos que chegam, e isso que nós estamos falando aqui é o que nós, como cristãos, temos que fazer mesmo. É amparar aqueles que, né, vão para a igreja, você não sabe como, e a situação que está, o Espírito Santo sabe, porque aí também entra outro detalhe que foi comentado, na direção do Espírito Santo, que a gente vai conversar com cada uma, e Deus vai dar a palavra. Ele conhece o coração, né? Mas é isso aí, é isso mesmo. Tem que acolher bem, com amor e com a direção do Senhor. E agora, né, pastor? Agora a gente está até podendo voltar aos abraços, ao cumprimentar, né? Porque foram longos 2 anos, né? Verdade. De oi por distância e soquinho, e olhe lá, né? Agora
Mas tem gente ainda receiosa, né? Então a gente tem que tomar, a gente Tem toma que esse cuidado respeitar, também. tem que respeitar. Eu, acabando o culto, sempre eu ponho a máscara, porque eu quero deixar eles à vontade, porque eu tenho que cumprimentar várias pessoas. Então, para mostrar que eu não quero ser o canal de passar contágio nem nada, mas realmente esses 2 anos foram anos difíceis, porque a gente teve um contato bem restrito. Então, estamos voltando, mas ainda com prudência, com sabedoria. Tem gente que não gosta de ser abraçado, a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu conheço irmãos da igreja lá que não querem ser abraçados. E a gente dá a mão, às vezes nem a mão, mas então tem que ter sabedoria. E a gente vai conhecendo o perfil de cada um. À medida que você vai convivendo, a gente vai conhecendo e respeitar. Né? Não vamos ultrapassar a liberdade, né? A minha liberdade vai até onde termina a liberdade do meu irmão. Então temos que ter sabedoria, sim. Amém, irmãos. Glória a Deus, abençoados. Vou fazer aqui meu comentário aqui, já pedi a oração. Ô, irmãos, meu Deus, toda raça hoje, hein? Eu estava de serviço, até falei para o Paulo que ia chegar, né, não ia conseguir entrar no horário, não peguei aí as referências do início, mas peguei a boa parte, né, da ministração e dos comentários. Eu, nessa noite, né, assim, gerou assim, um incômodo, assim, uma inquietação que, meu Deus, eu já tive pesadelo assim de atrapalhar um pouquinho o sono, mas só que o tempo foi passando, eu fiquei, meu Deus do céu, não é para dormir não, o que é? É para clamar, para orar e para interceder, e amém. E a hora passando, aí eu falei, não, vou ser boca de Deus aqui. Fiquei com Deus ali, vendo a hora passando ali, e lendo e orando, e amém, glória a Deus. E no decorrer do dia, chegou a notícia, né? Eu já pedi até oração para essa senhora que aprove ao Senhor, né? E uma conhecida aqui da rua, né, passou mal ontem, né? E veio a óbito. Parece que ela infartou. Não sei bem o certo. E foi uma que o filho, tem alguns meses que eu pedi até oração por ela, que o filho de 30 e poucos anos tinha infartado, né? Eu pedi oração aqui no grupo. E eu conheço bem por intermédio de um colega de Marinha. Não é um amigo, mas é um colega. E na ministração, naquilo que eu vivi de madrugada, e, né, parando para analisar, aqui com a minha mãe também, conversando com a minha mãe, né, as oportunidades, né, realmente, né, de estarmos disponíveis, estarmos buscando a sensibilidade de Deus realmente, né, para o comando, né, para atender o comando, né, seja na rua, né, como foi falado aqui também, às vezes, né, os sinais que as pessoas dão, né, é no ônibus, é no trem, é no local de trabalho. Se nós estivermos ligados com Deus, né, e ligados com o próximo, ó, buscar essa sensibilidade, né, para o Senhor, ele mostra, ele aponta. Eu vivi esses dias também uma situação no trabalho que eu chamei o pessoal e falei, ó, tá dando sinal, não vamos brincadeira, não vamos levar a pessoa ao limite de uma guerra, porque surta. Aí, poxa, para uma coisa previsível. Então, assim, a gente tem que estar atento, porque realmente o mundo, ele quer mais, que a pessoa surte mesmo, que a pessoa passe mal. E se for olhar, a pessoa vai pegar o celular, né? É o tempo moderno, né? A pessoa tá morrendo do lado e a preocupação de estar filmando. Caraca, tu pode estender a mão, tu pode, pô, impedir que a pessoa bata com a cabeça, mas a sua preocupação é pegar e botar para os seus milhares, né? Não, vou botar para os meus seguidores, vou botar esse número vazio. E a gente acaba que perde a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. E em Atos 3, né, lá na passagem do aleijado, do coxo de nascença, né? Desde o ventre, assim, é algo assim que, como que Pedro, né? Ali no versículo 6, 3, 5 e 6.
e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, né? O aleijado esperava receber de Pedro e de João alguma coisa, né? Mas Pedro disse no 6: Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, talvez se ele tivesse o ouro e a prata, né, talvez se ele tivesse o dinheiro, o milagre poderia ter sido impedido por achar que a necessidade era uma necessidade física. E, na verdade, ali ele discerniu. Ele, não, peraí. Não, aqui é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele. Não tem, ó, o bolso tá, mas o que eu tenho é maior do que isso. Então, assim, às vezes a gente se acha tão incapaz, tão sem condições, tão não dá para mim, vou esperar um tempo favorável, vou esperar um momento melhor. Gente, é para ontem, né? Realmente é para agora, né? A gente não sabe, entendeu? Aqui do lado aqui, entendeu? A situação aconteceu do lado. E lá no meu trabalho, quando chegou a mensagem, eu parei, meu Deus. Então eu já peço também oração pelo Alexandrino, né, que é o nome do filho, que aí, né, num período aí recente aí perdeu o irmão, agora perdeu a mãe, e nós possamos estar sensíveis para estar o tempo é já, o tempo oportuno é agora, com sensibilidade. Alguns, né, como foi falado aí também, né, não vai ser no abraçar, né, vai ser no ouvir, outros vai ser, né, na sua alegria, para você também dar uma contagiada. Com Deus, Deus vai dar, né, a sabedoria, né, o discernir, né, para como abordar, para o que fazer. Né, com Deus nós conseguimos, irmãos. Mas que a gente não fique isento disso, né? Fica com os braços cruzados e as coisas estão acontecendo, entendeu? Tenho visto aí as pessoas, né? Fui abordado por um amigo também que estava muito triste pelo Gonçalves, que a gente está orando. Ele veio falar comigo esses dias, poxa, estou muito triste com o Gonçalves, é meu amigão, não sabia. Eu falei, rapaz, eu estou sabendo. Me trouxeram aí essa causa, tem um grupo de irmãos orando, mas, irmão, as coisas estão acontecendo, o Gonçalves está nas mãos de Deus. O que Deus vai fazer é com Deus, rapaz. As coisas estão acontecendo. Quantas pessoas, ainda falei isso para ele esses dias, quantas pessoas já partiram depois que falaram que ele estava enfermo, que estava com câncer, que tinha tantos meses de vida. Aí a gente quer projetar o daqui a alguns anos, quando na verdade, irmãos, entendeu? O amanhã ele pertence a Deus, né? E se respirar aqui é dádiva, né? A gente tem que ser eternamente grato aí a Deus pela misericórdia renovada e buscar estar no centro e fazendo a vontade de Deus, tá bom? Peço aí a oração aí pelo Alexandrino, tá bom? O enterro da mãe dele vai ser amanhã e eu sei que a oração ela vai estar fortalecendo ele aí, que deve estar meio que sem entender nada, mas em nome de Jesus, as orações e as ações também vão fazer diferença na vida dele e família. Amém, Marcão. Irmão, mais algum pedido de oração aqui? O Marcos colocou aqui o conhecido dele. Eu queria orar, o pastor pedir oração para o marido da irmã Maria das Montanhas, ao Oceano, né? Ela comentou dele no final de semana aqui, ela estava aqui na célula. E acho que é uma vida aqui que a gente precisa ir visitar um dia aqui, tá, irmãos? Vou pegar aqui com ela o horário aqui para a gente ir. Acho que o pastor Edson foi uma vez na casa dele já. Então, ela estava aqui, acho que a gente peça oração por ele, tá, pastor? Acho que ele já foi na nossa igreja, né, pastor? Já foi, eu já fui na casa dele algumas vezes. Infelizmente, às vezes que eu fui, ele estava meio bêbado, assim, não estava muito sóbrio. Isso. Mas falei com ele, algumas vezes já falei com ele. Mas eu oro por ele, não só por ele, por alguns irmãos, alguns maridos de esposas, todos os dias. E ele está na minha oração todos os dias. Mas a visita seria muito bom. Mas tenta marcar com a Maria das Montanhas o dia que ele possa estar em casa, porque também é difícil pegá-lo em casa, né? Ele sai muito, fica às vezes no bar, às vezes trabalha à noite, então precisa agendar direitinho. Eu cheguei lá uma vez e ele não estava. Aí voltei uma outra vez, ele estava meio alto. Outra vez ele não estava, depois chegou. Então, são coisas assim que a gente tem que persistir mesmo, né? E a vida dele está nas minhas orações. Vamos continuar orando por ele. Também peço
Oração, pastor Carlinho, pelo nosso país, né? Na continuidade, na realidade, da oração pela nossa nação, para que Deus nos dê um sentido, dê um rumo a essa nação que tanto clama por aqueles que clamam, que é uma grande parte, clama por Deus, clama por justiça nesse país, né? E também, aproveitando, até eu conversei há pouco tempo com o Diego, aqueles bebezinhos lá estão meio gripadinhos, o outro está meio com uma tossezinha, uma oração para aqueles bebezinhos, pastor Carlinho. Os netinhos lá, eles estão aí, eu acho que o frio aí tá. Eles são lindos demais, viu, Dedé? São muito espertos. Glória a Deus por essa bênção, né? Vamos orar. Obrigado, o mais novinho, meu Deus, só vive rindo, o molequinho. E exatamente esse tá meio gripadinho, tá meio com febre hoje. Uma oração para aquela Vamos orar, com certeza. coisa mais maravilhosa. É verdade. E o Paulo está aí ansioso para chegar uma bebezinha aí já. Oramos também, Paulo, pela Débora e pela Yuslai, que estão grávidas, e eu sei que Deus já está cuidando delas, né? É para quando, Paulo? Setembro, Dedé, meio de setembro. Eita. A esposa do Tiago mais velho é para outubro, me parece. Setembro ou outubro? O nosso está para setembro. Olha que bacana. É isso. Mais alguém para a gente poder orar? Eu, Lorival. O Lorival. Eu queria que você orasse por aquele casal de idosos que eu falei para você, que ela está fazendo quimioterapia, está muito abatida, né? Ela está fazendo, acho que é uma vez por semana, né? Que é aquela lá que cai até o cabelo, né? E ela está muito abatida, uma senhora já está com uns 75 anos, aí 80. E hoje eu conversei com o esposo dela, ele está bem, né? Mas ela não está. Ela está fazendo essa terapia aí, está meio complicado, né? Sim, vamos orar, sim. Vamos orar. E o cunhado da Branca continua na UTI também. Entubado. Milton, né? Vamos orar por ele. Então vamos orar, irmãos, crendo que o Senhor já sabia de cada um desses pedidos, mas nós colocamos mais uma vez no altar do Senhor. Pai amado, Deus poderoso, muito obrigado por este tempo que passamos juntos, reunidos, ó Deus, comentando a Tua palavra, aprendendo dela, compartilhando experiências. Cada uma destas reuniões nos edificam, nos fazem, ó Deus, buscar mais a Tua presença, nos fazem também trabalhar mais para o Senhor, interceder, clamar, crer e confiar. O Senhor é Deus que tem o controle e o poder de todas as coisas. O Senhor nunca perdeu o controle de nada, porque todas as coisas são nuas e patentes diante dos seus olhos, que vê todas as coisas. O Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um necessita, e nós temos muito, muito que agradecer, ó Pai, por tantas bênçãos recebidas, por tantas vitórias já conquistadas, por tantos livramentos que o Senhor nos deu. A cada um aqui, eu sei que tem muitas experiências de livramento, de bênçãos, de cura e de libertação. Eu sei que o Senhor tem acrescentado bênçãos na vida de cada um de nós. Então, som dos nossos corações, Senhor. Tu sabes que somos gratos, agradecidos, reconhecidos por tudo que temos, por tudo que somos. Temos muito mais do que precisamos, muito mais do que necessitamos. Portanto, somos gratos. E agora, Senhor, queremos interceder também, suplicar, como igreja do Senhor, e a Tua palavra fala, onde estiver dois ou mais, ali o Senhor estaria, e nós não temos dúvidas que o Senhor está aqui ouvindo, está agindo, está se alegrando conosco nessa reunião. Oramos, Senhor, pelo Alexandrino, o Alexandrino que perdeu a sua mãe e, um pouco tempo atrás, o seu irmão. Deus, consola esse coração. Só o Teu Espírito Santo pode consolar. Não há palavras humanas que possam confortar alguém, mas o Teu Espírito Santo pode. Que ele tenha a oportunidade de te conhecer também, se firmar nos Teus caminhos e saber que o Senhor é Deus soberano que pode todas as coisas. O Gonçalves, Senhor, que está lutando com aquele câncer, mais uma vez, colocamos a vida dele no Teu altar, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, para que ele seja alcançado, curado e liberto para a glória do Senhor. O Oceano, Senhor, marido da Maria das Montanhas, liberta ele daquele vício. Senhor, tem misericórdia e compaixão. Toca naquele coração, quebranta, Senhor, este coração, que ele possa voltar para a Tua casa, porque já esteve na Tua casa. Senhor, nós clamamos por ele e queremos que o Senhor pode operar. Também oramos, Senhor, pelos netinhos do Dedé. Opera, Senhor, com Teu poder. São crianças inocentes,
bênçãos do Senhor, que elas possam estar sendo curadas de toda essa gripe, essa virose, que sejam abençoadas pelo poder do nome de Jesus e que haja cura completa para a glória do teu nome. Oramos também, Senhor, pelo Brasil, a nossa nação. Esse Brasil, Senhor, está tão caótico, tanto política e economicamente falando, mas o Senhor é Deus que tem o controle e o poder, porque o Senhor está acima de todos os poderes desta nação. E sabemos que tudo, ó Deus, acontece com a tua observação. Então, tenha misericórdia, Senhor, opera nesta nação, liberta esta nação, sara esta nação, perdoe o pecado desta nação, corrija onde for necessário esta nação. Mas, acima de tudo, salve o Brasil, Pai. É o nosso pedido, é o nosso clamor. Também aquele casal de idosos que o Lorival pediu oração, Senhor, que estão passando por quimioterapia. Fortalece, Senhor. São pessoas idosas. O Senhor pode operar pela tua misericórdia. E o cunhado da Branca também visita a vida dele. O Senhor está na UTI. Ó Deus, só o Senhor. Nós não entendemos os teus planos, que são muito maiores que os nossos. Mas cabe a nós clamarmos e esperarmos com fé, com confiança. E agora, Senhor, dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz e de repouso, e um sono reparador. E amanhã, desperta-nos para um novo dia, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado. Que maravilha, que maravilha. Irmãos, Deus abençoe.